Vamos continuar. Fundos de investimento, né? Lá no exemplo, eu coloquei lá o fundo de investimento multimercado, né? E aqui eu achei legal colocar toda a cadeia aí de fundos de investimento que você pode ter, né? Então, qual é o principal risco do fundo de investimento? O principal risco do fundo de investimento é o risco de gestão. É o gestor fazer besteira, né? É o gestor comprar uma ação, por exemplo, se for um fundo de ações que não é legal. É um gestor eventualmente investir numa taxa de juros num fundo multimercado e essa taxa de juros subir, ele investir com a taxa mais baixa, ele vai perder no PU, né? Então o risco é de gestão. Quando você compra um fundo, quando você aplica em cotas de fundos de investimento, você está sujeito à gestão do fundo. Então todo fundo tem um gestor, né? Que é quem vai tomar as decisões pelo fundo, só que esse fundo tem uma regra, né? Tem o regulamento do fundo. Então o gestor precisa seguir o regulamento do fundo. E quem é a pessoa que vai fiscalizar o gestor? É o administrador do fundo. Por isso que é sempre bom a gente olhar, gente, se o administrador do fundo é da mesma empresa que o gestor, né? Porque se isso acontece e o administrador e o gestor são da mesma empresa, precisa ficar de olho nisso, né? Porque a gente está colocando o administrador, né, e o gestor na mesma empresa tomando conta um do outro. Qual é a função de administrador do fundo? É fiscalizar se o gestor do fundo está fazendo tudo certinho. Por exemplo, vou dar um exemplo prático. Você tem um fundo de ações que diz que não se pode comprar mais do que 20% do patrimônio do fundo em uma única ação. Qual é a função, qual é a prerrogativa? O que o administrador precisa fazer? Né? Qual é a obrigação do administrador? Verificar a todo momento se o gestor não está em nenhum momento comprado em mais de 20% do patrimônio do fundo em uma única ação. Se em algum momento ele ficar com mais de 20% do patrimônio do fundo em uma única ação, o administrador vai mandar um aviso para o gestor e também ao mercado, dizendo, olha, esse fundo aqui está desenquadrado. Você tem aí 48 horas para reenquadrar esse fundo, né? Se não for enquadrado, o administrador, inclusive, pode abrir mão da administração, renunciar à administração do fundo. Isso, obviamente, é muito raro, tá? Mas a função do administrador é exatamente essa, né? É fiscalizar as atividades aí do gestor, né? Então, esse é o risco de um fundo, ok? A liquidez do fundo, né? Liquidez significa o quê? Quando é que eu vou poder pegar meu dinheiro de volta, né? Isso aí depende do fundo. Tem fundo com liquidez em um dia, tem fundo com liquidez em uma semana, 30 dias. Eu conheço fundos com liquidez até de um ano, né? Tem fundos que você não pode pedir o resgate. Tem fundos com prazo de maturação. Esse fundo aqui é um fundo que você só vai poder sacar o dinheiro daqui a 5 anos. Ou só vai poder sacar o dinheiro quando o gestor se desfizer desse fundo, né? Então, existem várias modalidades de fundo. É importante que você conheça, né? Qual é a modalidade de fundo que você está investindo e qual é o prazo de resgate desse fundo de investimento. Mas o fundo é uma forma de investimento passivo. Quer dizer, você coloca a tua grana na mão de um especialista para ele tomar conta aí do seu dinheiro, ok? E esse especialista, que é o gestor do fundo, precisa respeitar as regras do fundo, ok? Que você também tem acesso a elas, tá bom? Imposto de renda. Imposto de renda de um fundo de investimento segue a tabela regressiva de R, ok? Então, você vai aí pagar imposto de renda de acordo com a tabela regressiva aí, de imposto de renda, tá bom? E a taxa de administração, quanto você vai pagar por esse fundo? Isso depende. Tem fundo com taxa de administração 0, que não cobra nada de taxa de administração, e tem fundo com taxa de administração de 3%. 4%. Importante dizer que todos os fundos de investimento, quando mostram a sua rentabilidade lá na lâmina, quando você vê aquele gráfico, não sei quantos de vocês já viram o gráfico da rentabilidade do fundo, depois, se vocês quiserem, eu posso mostrar alguns gráficos aqui de rentabilidade de fundo. Esses gráficos, ou essas tabelas de rentabilidade que aparecem lá nas lâminas dos fundos, eles são sempre livres do quê? De taxa de administração. Você não pode mostrar a rentabilidade do fundo embutindo aí a taxa de administração, porque você conseguiria aí uma rentabilidade maior. Então, pela legislação vigente, você sempre vai mostrar uma rentabilidade de fundo, nas lâminas, se chama lâmina dos fundos de investimento, né? Essa lâmina precisa estar lá com a rentabilidade já expurgado a taxa já líquido de taxa de administração,
ok? Outra taxa que existe em alguns fundos, principalmente nos fundos de ação, é a taxa de performance, né? Então, vou dar um exemplo. Você tem um fundo de ações qualquer aí, e o fundo diz assim, olha, se eu conseguir, gestor do fundo, ganhar do índice Bovespa, por exemplo, eu vou cobrar 20% do que superar o Ibovespa. Né? Às vezes é uma coisa legal, porque você estimula o gestor a ganhar do Ibovespa, né? E você vai dividir aí 20% do que der acima do Ibovespa aí com o gestor. E também, quando o fundo tem taxa de performance, quando se apresenta a rentabilidade do fundo, essa rentabilidade tem que estar livre de taxa de performance também, além da taxa de administração, tá ok?